Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas boas-vindas à sala virtual da EBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Este canal é patrocinado por AWA Contabilidade. Neste trimestre, temos o tema de estudo Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O comentarista do segundo trimestre é o pastor Elianai Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD e autor de uma dezena de livros. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e queremos dizer-lhes da alegria de poder compartilhar mais uma vez uma revista de escola dominical. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que essa lição sirva de bênção para cada família, para cada casal e para a administração interna de cada casa, de cada lar cristão, em nome de Jesus. Neste trimestre estaremos baseados nesta obra do pastor Elianai, Relacionamentos em Família. E você é cordialmente convidado a partilhar os ensinos da Palavra de Deus. Se você puder, adquira o livro, você vai ampliar os seus conhecimentos. Isso vai ser muito útil. Na Secretaria do Templo da Assembleia de Deus Missões em Dourados, nós temos esse livro reproduzido, reeditado em lições em aulas bíblicas. Nesta oportunidade, apresentaremos a quarta aula do segundo trimestre de 2023 sob o tema Ídolos na Família. Temos um texto áureo para compartilhar com todos. Está na primeira carta universal de São João, capítulo 5, versículo 21, e diz o seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E temos a nossa verdade prática, é o resumo desta aula, e ela está sintetizada nesta frase: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Temos uma leitura bíblica que queremos compartilhar convosco, que está em duas partes da Bíblia. Em Gênesis está registrado no capítulo 31, versículo 17 a 19, depois do 33 ao 35. E no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1, e depois versículo 3 ao 5. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, e não posso levantar-me diante da tua face,
porquanto tem o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Meus caros irmãos, internautas, nós temos aqui um esboço que queremos passar da aula de hoje para compreendermos melhor o que nós vamos comentar nesta oportunidade. Desta primeira parte, estratificamos em 3 tópicos. O primeiro é a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Segundo, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Terceiro, Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. A segunda parte, nós temos um santuário de deuses na casa de Mica. Está estratificado em 3 partes. O primeiro tópico estaremos abordando a idolatria e o caráter antiético de Mica. A segunda parte estaremos comentando sobre a abominação de Mica. E na terceira parte, Mica tinha uma casa de deuses. Na terceira parte, estaremos comentando sobre a idolatria dentro dos lares. No primeiro tópico, falaremos sobre os ídolos domésticos nos tempos atuais. Em seguida, estaremos falando sobre identificando os ídolos modernos dentro dos lares. E na terceira e última parte, precisamos reagir contra os inimigos da família. A fim de nos aprofundarmos do tema desta lição, analisaremos 2 passagens bíblicas nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio da família do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou alguns dos ídolos de seu pai, Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o efraimita Mica fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria casa. Por meio desta lição, refletiremos sobre as formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, abrindo espaço para outros pecados e causando grandes prejuízos às famílias. Meus caros irmãos, podemos a priori não nos identificar com a família mencionada. Afinal, o que poderíamos ter em comum com tais histórias? Ao nos aprofundarmos, nos identificaremos com elas. Por maior que seja a nossa fidelidade ao Senhor, o único Deus verdadeiro,
ainda somos humanos, portanto, sujeito às mesmas fraquezas de Raquel, quando sentiu-se injustiçada e preocupada com o futuro financeiro do seu lar, se dispôs a fazer justiça com as próprias mãos. Assim como somos sujeitos aos mesmos anseios de Mica, por problema ou alguma bênção material, e ainda mais, estamos também sujeitos a não enxergar tudo o que acontece em nossa própria casa, debaixo dos nossos próprios olhos, como foi para Jacó e a mãe de Mica. Conforme nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 31, versículo 32, parte B. Pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. E ainda, Juízes, capítulo 17, versículo 2. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe, bendito seja do Senhor, seja teu filho. Esta aula é um alerta para compreendermos que o tempo e os costumes podem mudar, assim como seus ídolos. Contudo, os temores, fraquezas e concupiscências permanecem as mesmas. Por isso precisamos vigiar e orar, conforme lemos em São Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A fim de que nós e a nossa casa não caiamos nos perigos da idolatria contemporânea e ídolos da atualidade, o materialismo, a busca pelo poder, a busca desenfreada pela carreira profissional, a busca pelo dinheiro, promoção da própria imagem, likes nas redes sociais, etc. O objetivo é que vocês tenham em mente uma perspectiva ampliada sobre a abrangência e sentido da palavra idolatria. Como nação santa e sacerdócio real, conforme Pedro relata na sua primeira carta universal, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Carta Universal de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sobretudo dentro dos nossos lares, temos a missão de resistirmos firmes às ciladas do diabo, ao modelo atual da idolatria. Para isso, precisamos, queridos, estar munidos de toda a armadura de Deus, conforme Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ensinando aos nossos filhos, não apenas em palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. Portanto, temos nesta aula duas histórias distintas. Fizemos duas leituras distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, nós vimos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que o seu marido servia ao Deus de seus pais
e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentiu-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu, portanto, furtar as pequenas estatuetas ou ídolos do seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para que ele, em sua casa, pudesse adorá-los. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, conforme Gênesis 31, 3 e 4. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e os seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-los voltar. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o nas montanhas de Gileade. Labão descobre o furto dos ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou de barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção da família e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que o seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos do seu pai. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Gênesis 31, 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhes a respeito dos seus ídolos, e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo. E se sentou sobre eles. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Gênesis 31, 34. Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para o seu pai não encontrar ídolos ali. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, e não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Gênesis 31, 35. Fica claro
que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi a sua filha Raquel que furtou os seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Este episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, conforme Gênesis 31:36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Gênesis 31:36. Chegamos à parte 2. Um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Meus caros irmãos internautas, apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora por relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, conforme Juízes 2:27. E fez Gideão dele um éfode, e colocou-o na sua cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali com ele, e foi por tropeço a Gideão à sua casa. E assim o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar este sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam cultos e adoravam como objeto de obter favores materiais. Os valores materiais e éticos foram abandonados e Mica era fruto desta corrupção moral. Por isso, meus caros, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. A abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa o santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. Essa escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito o Senhor seja o meu filho. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes 17:4. Sua mãe
retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu aos ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Mica tinha uma casa de Deus. Então observem, meus caros, que agora a situação fica diferente. Amplia o número de ídolos. Quando sua mãe é restituída do dinheiro furtado, ela mesma investe na construção de outros ídolos, achando que estava sendo abençoada pela sua idolatrice, pela sua crendice. Será que em nossos dias temos coisas semelhantes entre os cristãos? A família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus, servia a falsos deuses, representado por pequenos ídolos chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega ao seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e torna-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Juízes 17:9. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer e achar conveniente. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Encontraria o Deus que desejassem invocar? Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com os ídolos de uma religião pagã. Chegamos aqui à terceira parte da nossa a idolatria dentro dos lares. Meus amigos, meus irmãos, em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da atual idolatria. Considerando esses dois exemplos, somos convidados a refletir a idolatria atual dos nossos dias, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é real, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, o pai ou a mãe, um estilo de vida, um time de futebol, atletas, cantores, líderes de ideologias. Há muitos e diversos tipos de ídolos
E as pessoas estão ali, presas na sua idolatria. E não se submete ao verdadeiro Deus, que não é um ídolo. Porque o ídolo você manipula. Você pega, você tira daqui, põe ali e etc. Embora existem ídolos que nós não enxergamos, estão no coração das pessoas. E as pessoas adoram aquilo, certo? E a gente não sabe. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Pode ser até a nossa própria bandeira. Pode se tornar um ídolo. Então nós temos que ser vigilantes. A nossa reverência ao nosso pavilhão tem limites. Nunca será superior a Deus. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:4. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição acima do próprio Deus. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e entre outros meios. Ela é um modo de comunicação e deve ser usado com sabedoria. Todos esses instrumentos ou ferramentas são neutras. Vai depender da sua mente, do seu coração, fazê-la um ídolo ou não, ou um instrumento de bênção ou de maldição. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus 5,13. A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubaram o lugar de Deus na vida pessoal e familiar. E, meus queridos, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venha a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Aqui concluímos a quarta aula do segundo trimestre de 2023. Os ídolos na família. Portanto, queremos agradecer a todos que dedicaram tempo, atenção, para nos ouvir, nos assistir. E assim queremos abençoá-los. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e o avivamento do Espírito Santo inunde os vossos corações em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.